Agora vamos falar de colocação pronominal na locução verbal. A primeira coisa que a gente precisa entender aqui é o que é locução verbal. Vamos à dica 7. Na locução verbal, então anote aí, dica 7. Agora a gente vai falar de colocação pronominal na locução verbal. Só que você não vai conseguir sair do lugar sem essas dicas que eu vou colocar aqui para você. Lembre-se de que locução é o mesmo que expressão. Toda vez que você ouvir falar em locução, locução é expressão, é um grupo de palavras. Locução verbal, então, entende-se que é um grupo de verbos. Locução verbal é um grupo de verbos que trabalham juntos e que possuem o mesmo sujeito. Isso foi assunto que já vimos, já falamos sobre locução verbal aqui no nosso curso, beleza? É um grupo de verbos que trabalham juntos e que possuem o mesmo sujeito. A única coisa que você tem que saber agora, então, você já sabe o que é locução verbal. A única coisa que você tem que saber é qual é o verbo auxiliar e qual é o verbo principal. Então, vamos lá. Na locução verbal, o último verbo é o principal. Então, o último verbo será sempre o principal e o outro verbo, ou os demais verbos, são chamados de auxiliares. Tudo bem? O último verbo é o principal, os demais verbos são os chamados auxiliares. Tá, então toda vez que eu falar aqui principal e auxiliar, você já sabe do que eu tô falando. Beleza. Do que mais você precisa? Dica 8. Dica 8. Em colocação pronominal na locução verbal, viva cada verbo intensamente. Essa dica 8... ela parece estranha, né? Como assim, Adriana? Como assim viver cada verbo intensamente? Mas sem ela, você vai perder a coordenação motora. Dri, o que é isso, viver cada verbo intensamente? É assim. Você tem 2 verbos? 3. Viva cada um intensamente. Mas o que é viver um verbo intensamente? O que você quer dizer com isso? Tente tudo em relação a cada um dos verbos. Adriana, o que é tentar tudo? Viver intensamente cada verbo. Que papo é esse? Viver intensamente é... você vai olhar para o auxiliar. Você vai tentar tudo em relação a ele. Vou tentar próclise, depois eu vou tentar ênclise, e se for futuro eu vou tentar mesóclise. Depois, vou viver o principal. Tento a próclise, a ênclise, e se for futuro, eu tentarei a mesóclise. Esse mantra, que é a dica 8, vai te ajudar a descobrir todas as possibilidades da locução verbal. Vou repetir para você não se enrolar, que agora o bicho vai pegar. Em colocação pronominal na locução verbal, viva cada verbo intensamente. Tente tudo em relação a cada verbo. Como assim tente tudo? Você vai tentar. Você vai olhar para cada um deles. Você vai tentar a próclise. Depois você vai tentar a ênclise. E aí, se ele estiver no futuro, você vai tentar a mesóclise só nos futuros. Tá tudo bem? Tá comigo? É muito importante isso pelo seguinte, normalmente quando o cara tá ali resolvendo a questão, ele fala assim, cara, eu tentaria só, eu acho que eu vou colocar próclise. Tá, mas e a ênclise tá errada? Ah, não sei. Então, você vai tentar tudo em relação ao auxiliar, tudo em relação ao principal. E eu vou fazer isso com você agora. Vamos lá. Eu trouxe para você aqui várias frases e para cada grupo de frases você tem locuções verbais, tá? Cada frase dessas tem uma locução verbal. Locução verbal é isso aqui, ó, auxiliar mais principal. Nesse primeiro bloco, você vai ter auxiliar seguido de infinitivo ou gerúndio. Então, seja infinitivo ou gerúndio, o raciocínio vai ser o mesmo. Adriana, por que você colocou o infinitivo e o gerúndio juntos e deixou o particípio separado? Depois você vai ver o particípio. Por quê? Porque o particípio, eu vou deixar por último, porque ele tem aquela proibição. Lembra? Lembra as proibições? Não posso fazer ênclise ao particípio. Beleza. Já o infinitivo e o gerúndio, eles seguem o mesmo raciocínio. Adriana, por que você está falando de infinitivo, gerúndio e particípio? Porque locução verbal é isso. O que é locução verbal? Na locução verbal, você tem o auxiliar, isso tudo você já aprendeu, mas eu estou revisando. E o principal que vai estar sempre no infinitivo
gerúndio ou particípio. Tudo bem? Essa foi a dica 7. Estou voltando a ela para você anotar tudo, não ficar com dúvida nenhuma. Então, na locução verbal, o último verbo é o principal, ele estará sempre no infinitivo, gerúndio e particípio, e os demais verbos serão auxiliares. Em colocação pronominal na locução verbal, viva cada verbo intensamente. Eu vou viver cada verbo intensamente. Pronto. Vamos lá. Vou viver o devo. O que é viver o devo? Posso fazer próclise ao devo? Posso. Por que eu posso? Adriana, por que eu posso? Por que posso fazer próclise ao devo? O que não é proibido está correto. É proibida a próclise? Não, só é proibida no início da oração. Então, em cada uma dessas frases, pergunte, é proibido? Não, então eu posso. Esse é o raciocínio que vai te guiar, tá bom? Então, eu estou vivendo o auxiliar. Ó, posso próclise? Posso. É proibido? Não. Agora, eu vou viver a ênclise. Tente tudo. Posso ênclise? Posso. É proibido? Não. Tá bom. Agora eu vou viver o principal. Você está entendendo que você vive cada verbo intensamente? Viver cada verbo é, tentei a próclise, certo. Depois tentei a ênclise, certo. Agora eu vou viver o principal. Posso dizer, eu devo lhe comunicar? Posso. Próclise em relação ao principal. Posso dizer, eu devo comunicar-lhe? Posso. Por quê? Porque não é proibido. Também porque infinitivo sempre aceita a ênclise. Então, em todas essas frases, os pronomes estavam corretos. Por quê? Porque o que não é proibido está correto. Dri, e por que eu posso isso tudo? Por que essas 4 opções estão corretas? Porque na locução verbal, você tem que tentar tudo em relação ao auxiliar, depois tudo em relação ao principal. Você entendeu? Essa semana a gente recebeu uma dúvida no fórum do Estratégia dos alunos, e o aluno perguntava exatamente isso. Eu aprendi colocação pronominal, mas eu não sei na locução verbal. Eu não consigo acertar as questões de locução verbal. E aí eu falei assim, cara, que resposta eu dou, né? Aí o time de português veio me perguntar, Adri, o que a gente responde? Eu falei, então é melhor responder assim, ó, o que você aprendeu em colocação pronominal, aquelas 6 coisas, valem para a locução verbal. A única diferença é que na locução verbal você vai ter mais de um verbo. Então, você vai ter que viver cada verbo intensamente. Você vai ter várias possibilidades. Porque você vai ter tudo em relação ao auxiliar, depois tudo em relação ao principal. Mas as regras são as mesmas. Você entendeu? As 6 coisas que você estudou lá na teoria comigo no início estão valendo para locução verbal. A única coisa é que você tem que ter coordenação motora e pensar em cada verbo separadamente. Tente tudo em relação ao auxiliar, próclise e ênclise. Mesóclise eu não tentei porque não é futuro. Depois tente tudo em relação ao principal. Tudo bem? E uma outra coisa que você tem que saber, e essa ficha tem que cair agora, é, dúvida muito comum. Dri, qual é a diferença do hífen, ó, quando o pronome vem no meio dos verbos, qual é a diferença de vir com hífen e vir sem hífen? Qual é a diferença? A diferença é que com hífen, o pronome está preso ao verbo anterior. Sem hífen, ele está com próclise ao verbo seguinte. Vou repetir. Quando o pronome vem no meio do verbal, hífen e hífen, o auxiliar está sem hífen, próclise é o principal. Entendeu? Essa é outra dúvida muito comum. Eu coloquei aí, é a dica 9. Vamos lá. Dica 9. Você está estudando locução verbal comigo, colocação pronominal na locução verbal. Você aprendeu que vale tudo aquilo que você estudou anteriormente. A única coisa que você tem que saber é que você vai ter que viver cada verbo intensamente. Vou viver o auxiliar, depois vou viver o principal. Além disso, fique ligado na dica 9. Dica 9. Na locução verbal, o pronome no meio dos verbos com hífen significa que ele está com ênclise ao auxiliar. Se o pronome vier no meio dos verbos sem hífen, ele está com próclise ao verbo seguinte, que é o principal. Tá comigo? Entendeu? Então, Adriana, um hífen faz diferença? Total. Nesse caso, as 2 formas estavam corretas.
Mas às vezes não. Então, o hífen pode mudar toda a questão, você vai ver já já. Tudo bem? Ó, com hífen, ênclise. Sem hífen, próclise é o verbo seguinte. Beleza, Adri. Então, a gente acabou de treinar o primeiro bloco de frases de colocação pronominal na locução verbal. E a gente está aprendendo que a única diferença é que tem mais verbos agora e que eu tenho que tentar tudo em relação a cada um deles. Vamos embora para o próximo bloco. Próximo bloco de frases, locuções verbais. Vamos embora lá? Vai. Primeira frase. Eu me estou dedicando. Tá certo? Bom, vamos viver cada verbo? Me estou. Próclise ao auxiliar. Esse aqui é auxiliar, lembra? E esse aqui é o principal. Dedicando é o principal, estou é auxiliar. Eu vou viver cada verbo intensamente. Aproveite agora, venha comigo. Eu vou tentar tudo em relação ao auxiliar, depois eu vou tentar tudo em relação ao principal. Diante de cada tentativa, eu vou perguntar assim: é proibido? Não, então está correto. O que não é proibido, está correto aquele mantra que eu te ensinei, lembra? Vai. Posso dizer eu me estou dedicando? Posso. É proibido? Não, então tá certo. Posso dizer eu estou me dedicando? Aí o outro lá vai dizer não, não vou dizer isso não, que tá muito feio. O outro lá vai dizer tá muito feio. Você não. Você vai dizer peraí. Com ênclise, ele tá com hífen, ênclise é auxiliar, não é? Beleza. É proibido? Não. Por isso você tem que ter as proibições memorizadas. O que não é proibido está correto. Quais são as proibições? No início da oração, após futuros e após particípio. Se não é nenhuma dessas hipóteses, então tá certo. O que não é proibido tá certo. Então, tentei próclise em relação ao auxiliar, agora tentei ênclise, tá tudo certo. Agora eu vou viver o principal. Posso dizer estou me dedicando? Posso. Por que eu posso? Porque não é proibido. Tá. Posso dizer estou dedicando-me? Posso. Por que eu posso? Porque não é proibido. Então, acabei de testar todas as possibilidades numa locução verbal com auxiliar seguido de verbo principal no gerúndio. Eu posso tudo. Posso próclise em relação ao auxiliar, posso ênclise em relação ao auxiliar. Posso próclise em relação ao principal, posso ênclise em relação ao principal. Aprendi também que, quando ele vem no meio da locução verbal, com hífen é ênclise ao auxiliar. Sem hífen é próclise ao principal. Beleza. Olhe para mim. Olhe para mim. Você está estudando locução verbal. O que é locução verbal? É um grupo de verbos. Auxiliar seguido do principal. O principal pode vir no infinitivo, no gerúndio e agora a gente vai fechar com o particípio. O particípio ele merece um tratamento à parte, porque o particípio não aceita ênclise. Então, esse aqui faz parte das proibições que a gente já aprendeu. Então, vamos embora. Vamos lá. Vamos viver cada verbo intensamente. Vem comigo. Posso dizer ele se tem dedicado? Posso. Próclise em relação ao auxiliar. Tá certo? Tá. Por que tá certo? Porque não é proibido, não é início de oração. Então, tá tudo bem. Tá bom, agora... tentei a próclise, agora eu vou tentar a ênclise. Tente tudo. Posso dizer ele tem se dedicado? Posso. É proibido? Não. Esse ele é a palavra atrativa? Não, isso aí foi uma dica que eu acabei de te dar. Pronome reto não atrai, pronome reto não atrai. Então, eu posso... Ele se tem dedicado, próclise ao tem. Eu posso, ele tem se dedicado, tá lindo, ênclise ao tem, tá certo. Agora eu vou viver o principal. Vamos embora viver o principal, porque a gente está aprendendo a viver cada verbo intensamente da locução verbal. Viver cada verbo é testar a próclise em relação ao auxiliar, testar a ênclise, que é com o hífen. Depois, testar a próclise em relação ao principal, testar a ênclise em relação ao principal. Vamos fazer isso agora com o principal. Posso dizer ele tem se dedicado? Próclise. Posso. Tá, então, o que eu não posso dizer? O que eu não posso dizer, a única coisa que seria erro, seria o que eu nem coloquei aqui, mas eu vou colocar para você visualizar o erro. Ele tem dedicado-se. Isso seria o único erro, porque particípio não aceita ênclise.
Ele se tem dedicado, ele tem se dedicado, ele tem se dedicado, ele tem dedicado, isso está errado. Por quê? Porque é uma das proibições. Participe ou não aceita a ênclise. Tudo bem? Então, presta atenção, que agora a gente vai para o final. Dria, então, peraí, minha filha, eu estou entendendo que o que eu aprendi de colocação pronominal vale para a locução verbal. A única coisa é que na locução verbal eu tenho mais verbos e eu tenho mais possibilidades. Então, eu tenho próclise e ênclise auxiliar, depois próclise e ênclise ao principal, eu tenho mais possibilidades, tá? Isso tudo eu já aprendi, Adri. Só falta aprender uma coisa de locução verbal. Só uma coisa. Presta atenção. Última coisa que falta é isso aqui. Atenção. Na locução verbal, se aparecer palavra invariável, isso não é novidade para você, mas fique ligado. Você já sabe que palavra invariável é palavra atrativa. Palavra invariável é palavra atrativa. Palavra invariável é palavra atrativa. Se aparecer palavra invariável na locução verbal, ela vai funcionar como palavra atrativa do mesmo jeito. Vamos ver. Vai. Se aparecer palavra invariável e o pronome vier preso ao auxiliar por hífen, estará errada a construção. Por quê? Ó, vambora ver? Tá vendo aqui? Ninguém queria me ouvir. Dri, tá certo isso? Ninguém queria me... Não, por quê? Palavra invariável é palavra atrativa. Palavra invariável atrai. Esse me que está com hífen, você acabou de aprender comigo que com hífen é ênclise ao auxiliar, com hífen tá errado. Porque palavra invariável é palavra atrativa. Erro na primeira frase. O certo teria sido dizer... Então, vamos embora ver quais são as opções corretas? Tem até mais uma que eu vou acrescentar aqui. Ó, tá errado com hífen. Mas vamos ver, então, o que estaria certo? Olhe para mim. Agora, a gente vai tentar tudo em relação ao auxiliar, depois tudo em relação ao principal. Veja aí, ó. Ninguém me queria, tá certo? Tá. Por que tá certo? Bom, esse ninguém é palavra atrativa. Isso aqui é o verbo auxiliar. Próclise em relação ao auxiliar, tá lindo. Até porque esse ninguém atrai, tá bom. Ênclise em relação ao auxiliar. Não posso, eu já te mostrei que estava errado. Porque com hífen, não posso. Tá. Agora eu vou tentar próclise em relação ao principal. Posso? Posso sim, por quê? Porque ninguém é palavra atrativa. Sem hífen, tá lindo, porque esse me tá com próclise ao ouvir. Então, você tá ligado nisso? Toda vez que eu tiver a palavra invariável, o pronome vier no meio da locução verbal, não pode vir com hífen. Com hífen tá errado. Só pode vir sem hífen. Sem hífen tá certo. Por quê? Porque você já aprendeu isso. Sem hífen é próclise ao verbo seguinte. Com hífen eu não posso, mas sem hífen eu posso. E eu posso também, cabe aqui a gente registrar uma outra possibilidade, ó. Poderia dizer também, ninguém queria ouvir-me. Ênclise em relação a ouvir. Certo. Entendeu? Posso tudo. Só não posso o pronome no meio da locução verbal com hífen. Essa é a dica 10. Anote aí. Na locução verbal, se houver palavra atrativa, o pronome não pode ficar no meio da locução verbal com hífen. Somente sem hífen. Eu coloquei o sem aí, que era só para ver se você estava ligado. Troquei as bolas na hora de digitar. Ele não pode... Substituir esse sem por com. Ele não pode ficar no meio da locução verbal com hífen. Ele só pode ficar sem hífen. Entendeu? Quer mais um exemplo? Vamos embora para mais um exemplo. Se eu digo assim, ó. Ele não... Você vai fazer vários exemplos comigo agora no exercício, mas anote mais esse, ó. Ele não está... Vambora, ó.
Me. Você vai colocar o pronome me aqui em todas as posições possíveis. Aproveite, aproveite. Ó, vai. Todas as posições possíveis. Adriana, o que você quer que eu faça? Eu quero que você tente aí colocação pronominal na locução verbal. Você vai tentar tudo em relação ao auxiliar, depois você vai tentar tudo em relação ao principal, você vai viver cada verbo intensamente. Mas cuidado, existe uma palavra invariável. Palavra invariável é palavra atrativa. Você já aprendeu a dica 10. Ele não pode ficar no meio da locução verbal com hífen, só sem hífen. Então vem. Corrigir esse sem aí? É com. Então vem, ó. Ele não, ó. Primeiro, posso fazer próclise em relação ao está? Posso. Adriana, mas tá feio. Não, não tá feio nada, tá lindo. Por quê? Tô vivendo o auxiliar, tô tentando tudo em relação ao ele. Esse não é palavra atrativa? É. Próclise em relação ao está. Tá lindo. Tá, agora eu vou tentar a ênclise. Tô vivendo o auxiliar. Já tentei a próclise, agora eu vou tentar a ênclise. Ele não está me ajudando. Com hífen, posso. Com hífen, não posso. Com hífen, não. Por quê? Porque com hífen ele está com ênclise. E esse não é palavra atrativa. Com hífen eu não posso, mas eu posso sem hífen. Ele não está me ajudando. Porque sem hífen é próclise ao ajudando. Tá bom. Tô vivendo exatamente o que eu te ensinei. Tô vivendo tudo em relação ao auxiliar. Agora eu vou tentar tudo em relação ao principal. Posso próclise em relação ao principal, sem hífen, porque senão, inclusive, atrai. E agora eu vou tentar a ênclise. Posso ênclise? Ele não está ajudando-me? Posso. Posso. Por quê? Dria, eu achei que não poderia, porque senão atrai. Quando ele atrai, não só pode ser próclise, próclise ao auxiliar ou próclise ao principal. Por que eu também posso ênclise ao principal? Porque o principal está distante. Se o principal está distante, é como se relaxasse aí esse poder da palavra atrativa. Então, ela não atrai, a palavra atrativa, ela não atrai em relação ao principal, porque está distante dele. Pronto. A dica 10 é tudo que você tem que saber de colocação pronominal na locução verbal. Na locução verbal, você pode tudo. Tudo em relação ao auxiliar, tudo em relação ao principal. Exceto se houver palavra atrativa. Se houver palavra atrativa, você só não pode, aprendeu? Deixar o pronome no meio da locução verbal com hífen. Ele só pode ficar sem hífen. A dica 10 é o mais importante que você tem que saber de locução verbal. Entendeu? O resto eu posso tudo. O resto... Adriana, por que o resto eu posso tudo? Porque o que não é proibido está certo. E porque eu tenho que viver cada verbo intensamente. Eu tento tudo em relação ao auxiliar, depois eu tento tudo em relação ao principal. Eu só não posso deixar no meio da locução verbal com o hífen. Por que não pode ser com hífen? Porque com hífen é ênclise. Adriana, e por que... Adriana, um hífen, então, muda toda a frase. Muda toda a frase. O hífen, ele faz um estrago. Porque com hífen tá errado, mas sem hífen tá certo. Você entendeu por que eu falei lá na dica anterior que você tem que ficar ligado no hífen? Hífen é ênclise, tá errado. Porque é palavra invariável. Sem hífen eu posso, porque é próclise. Sacou? Foi? Fechou? Próximo bloco, treinamento. Agora eu tô tranquila. Vamos lá.